E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa. Mateus 10, 12. Mateus 3, 2. E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Humanidade, a paz do Senhor Jesus. Arrependimento e temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 16, 15. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus 10. A missão dos 12 apóstolos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelido Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjeis para o caminho, nem tuas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno de hospedar-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes numa casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo naquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, inofensivos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquela que perseverar até ao fim será salvo. Quanto vós perseguirem nesta cidade, vos fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, se que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não vos tem mais, porque não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de se saber-se. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não há de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que for digno de trevas, dizei-o em luz. O que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Tem mais antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de meu Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tem mais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos.
Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuidei de vir trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Jesus Cristo.